Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre o aeroporto internacional de Washington, projetando longas sombras na pista. No terminal lotado, os viajantes se apressavam para seus voos, cada um absorto em seus próprios afazeres. Em meio a essa agitação, uma figura marcante e elegante se destacava, a Alia Johnson, uma piloto experiente de 35 anos. Seu uniforme impecável, distintivo reluzente e compostura natural inspiravam respeito. Ela ajustou o boné e verificou meticulosamente os instrumentos antes de entrar na cabine de comando. Perto dali, Margaret Whitman, uma mulher branca na casa dos 50, de uma família rica e influente, observava a cena. Seu olhar fixou-se em Alia com uma mistura de desprezo e incredulidade. Em sua mente, uma piloto negra não poderia ser digna de autoridade em uma cabine de comando. Margaret atravessou o corredor, sua bolsa de grife balançando no quadril, e parou diante de Alia com um sorriso cruel. Sem aviso prévio, ela disparou. Com licença. Acho que a senhora escolheu a profissão errada. Talvez devesse ser secretária, e não piloto. Os passageiros ao redor se viraram, surpresos e chocados com a brutalidade e a falta de tato do ataque. A Alia, apesar da humilhação pública, permaneceu imóvel, com as mãos sobre os instrumentos, a expressão perfeitamente controlada. Ela já havia enfrentado situações muito piores em sua carreira, mas nunca em um contexto tão abertamente racista e insolente. Margaret, encorajada pelo silêncio das testemunhas, prosseguiu. Sabe, algumas pessoas não deveriam usar uniforme, isso assusta os passageiros. O rosto de Alia permaneceu impassível, mas em seus olhos ardia uma raiva contida, uma determinação silenciosa. Ela sabia que aquele momento não seria esquecido e que cada gesto, cada palavra de Margaret ficaria gravada em sua memória e na memória das testemunhas. Ela tinha os meios para retaliar, e não apenas verbalmente. No momento em que o avião estava prestes a decolar, o destino começou a lhe pregar uma peça inesperada. Margaret acabará de provocar uma mulher cuja dignidade e poder superavam em muito sua arrogância e privilégios. O avião estava pronto para decolar, os motores ronronando suavemente. Dentro da cabine de comando, a Alia Johnson fazia uma última verificação nos instrumentos. Cada gesto era preciso, cada movimento deliberado. Mas atrás da porta da cabine, a atmosfera era tensa. Margaret Whitman, incapaz de conter sua arrogância, decidirá continuar com a humilhação. Ela bateu com força na porta da cabine de comando, exigindo falar com o piloto. Não acredito que você deixaria uma pessoa como você pilotar um avião, exclamou Margaret, com a voz ecoando pelo corredor. A Alia respirou fundo. Ela sabia que qualquer reação impulsiva poderia ser interpretada como uma ameaça ou um sinal de incompetência profissional. No entanto, ela precisava deixar claro que esse comportamento era inaceitável. Senhora Whitman, aconselho que deixe a cabine de comando imediatamente. Seu comportamento é inadequado e perigoso, respondeu ela, calmamente, mas com firmeza gélida. Margaret caiu na gargalhada, uma risada cruel e presunçosa. Ah, entendi. Você acha que seu uniforme te torna intocável. Deveria agradecer por eu não ter mandado você embora na frente de todo mundo. Os passageiros que aguardavam no saguão começaram a filmar com seus celulares. Suas expressões oscilavam entre espanto e indignação. Margaret não percebeu que cada palavra, cada gesto estava sendo gravado. A Alia, ainda calma, pegou o celular e descou um número rapidamente. Marcos, sim, sou eu. Acabou de acontecer alguma coisa no aeroporto, ela sussurrou. Seu marido, Marcus Reynolds, um alto funcionário do Departamento de Defesa, imediatamente compreendeu a gravidade da situação. Ele mobilizaria seus contatos e recursos para garantir que a justiça fosse feita. Margaret, alheia à ligação entre Alia e Marcus, continuou com sua performance humilhante. Mas a Alia já havia assumido o controle da situação de uma maneira que Margaret jamais poderia ter previsto. Raiva, desprezo e o poder do karma começavam a se manifestar, invisíveis mas iminentes. Os passageiros, cativados pela atenção, perceberam que estavam testemunhando um momento histórico, um confronto entre arrogância e dignidade, entre racismo e justiça iminente. E ninguém imaginava ainda que a reviravolta dos acontecimentos chocaria o país inteiro. Na manhã seguinte, as redes sociais e os noticiários locais estavam em polvorosa. Vídeos da humilhação da piloto filmados por passageiros indignados já circulavam. As imagens mostravam Margaret Whitman gritando e debochando, enquanto a Alia permanecia calma, impassível, mas resoluta. Em seu escritório, Margaret estava furiosa.
Ela não conseguia entender como sua arrogância agora estava exposta para toda a nação. Ela pensava que poderia controlar as aparências graças ao seu dinheiro e conexões. Mas o que ela não sabia era que a Alia havia mobilizado Marcos, seu marido, e seus influentes contatos no exército e no governo. Marcos, estratégico e metódico, havia preparado uma ação legal impecável. Os vídeos gravados pelos passageiros serviriam como prova irrefutável. As testemunhas, incluindo vários funcionários do aeroporto e os passageiros, seriam solicitados a confirmar a humilhação. Um consultor jurídico experiente em assuntos empresariais. A discriminação lidaria com o caso, garantindo que Margaret não podia mentir nem escapar das consequências. Logo, Margaret recebeu uma intimação oficial. Ela estava sendo solicitada a comparecer para responder a acusações de comportamento discriminatório e de atentar contra a dignidade de uma profissional em serviço. Ela empalideceu ao perceber que suas tentativas de controle e intimidação haviam falhado. Tudo o que ela havia feito agora era público e rastreável. A mídia aproveitou a história. As manchetes dos jornais diziam: piloto negro humilhado por passageiro rico. Vídeo choca o país. Nas redes sociais, centenas de milhares de pessoas comentaram, expressando indignação e apoio a Alia. Margaret, acostumada à adulação e à impunidade, de repente se viu ostracizada. Mas a parte mais humilhante ainda estava por vir. Na época da audiência, o consultor jurídico nomeado para representar a Alia era ninguém menos que o advogado particular de Marcos, um renomado especialista em casos de discriminação racial e justiça militar. Margaret estava encurralada. Cada mentira que ela tentasse contar seria rapidamente refutada por provas concretas e depoimentos irrefutáveis. Naquele dia, pela primeira vez, Margaret Whitman compreendeu que seu dinheiro, sua influência e sua arrogância não eram nada comparados à dignidade, competência e rede de contatos daqueles que ela havia subestimado. O karma começava a agir, e a lição seria memorável. Poucos dias depois, a história de Alia Johnson e Margaret Whitman estampou as manchetes dos jornais e da televisão nacional. Vídeos da humilhação, amplamente compartilhados nas redes sociais, acumularam milhões de visualizações. As hashtags #RespectForAlia e #HumiliationWhitman estavam por toda parte, e o país inteiro discutia o incidente. Margaret, que sempre acreditou que seu dinheiro e posição social a protegeriam, viu sua vida desmoronar. Seu nome passou a ser associado a racismo e arrogância, e seus negócios começaram a sofrer. Seus sócios se afastaram, suas redes sociais foram inundadas de críticas e seus entes queridos começaram a evitá-la. A mulher poderosa que ela pensava ser se viu sozinha e humilhada publicamente. Entretanto, a Alia recebeu mensagens de apoio de milhares de pessoas, desde pilotos novatos a veteranos do exército, todos elogiando sua compostura, dignidade e controle da situação. Ela transformou uma humilhação pública em um exemplo de coragem e profissionalismo. Na audiência oficial, Margaret só pôde suportar. Cada gesto, cada insulto que ela proferiu foi documentado e atestado por testemunhas. Seu advogado tentou defendê-la, mas as provas eram esmagadoras. Os juízes e a imprensa olhavam para Margaret com uma mistura de consternação e incredulidade. Quando a decisão foi anunciada, foi clara e definitiva: proibição imediata de viagens em todos os voos comerciais, uma multa pesada por comportamento discriminatório e o registro permanente do incidente em documentos públicos. Margaret havia perdido completamente o controle da situação, e seu nome ficaria para sempre associado a essa humilhação. A Alia, por sua vez, saiu fortalecida dessa provação. Sua carreira foi aclamada como um exemplo de profissionalismo e força diante do racismo. A história chocou os Estados Unidos, mas também desencadeou um debate nacional sobre respeito, igualdade e dignidade em espaços públicos. Pela primeira vez, Margaret compreendeu que algumas ações têm consequências imediatas e irreversíveis, e o país inteiro testemunhou essa reviravolta dramática. Algumas semanas após o incidente, Margaret Whitman tentava retomar uma vida normal, mas aonde quer que fosse, seu nome e comportamento já eram conhecidos. Convites sociais haviam cessado, contratos profissionais foram cancelados e até mesmo seus amigos influentes estavam se distanciando. Toda tentativa de normalidade era frustrada pela lembrança de sua própria arrogância. Por sua vez, Alia Johnson continuou sua carreira de sucesso, mas não deixou Margaret sofrer as consequências. Ela fez um discurso público para as autoridades da aviação civil, enfatizando a importância do respeito, da igualdade e da dignidade para todos os profissionais, independentemente da cor da pele.
Esse discurso foi transmitido em todo o país e viralizou. Então chegou o momento crucial. Margaret tentou embarcar novamente no mesmo aeroporto onde tudo começara. Mas seu nome agora constava na lista negra de passageiros indesejáveis. Os agentes de segurança, alertados para seu comportamento, a impediram de embarcar. Humilhada diante de todos os outros viajantes, Margaret percebeu que sua reputação estava arruinada não só na mídia, mas também no mundo real. Alia, informada da situação por colegas e passageiros, permaneceu em silêncio, mas a satisfação em seus olhos era evidente. O karma agiu com precisão implacável. Margaret caiu exatamente onde seu ódio e arrogância a levaram. A comunidade nacional celebrou a coragem e o profissionalismo de Alia. Organizações e associações antidiscriminação a reconheceram oficialmente, e ela se tornou um símbolo de dignidade, igualdade e justiça. Margaret Whitman, por sua vez, aprendeu tarde demais que a arrogância e o racismo têm consequências irreversíveis. Ela foi arruinada socialmente, profissionalmente e moralmente, e seu nome ficaria para sempre ligado à humilhação que infligiu. Nas ruas, na mídia e nas redes sociais, uma lição clara ficou evidente. Subestimar alguém por causa da cor da pele ou do status social não é apenas injusto, mas muitas vezes prejudicial para quem se considera superior aos outros. Assim, a história de Alia Johnson tornou-se lendária, não apenas pela humilhação infligida a Margaret Whitman, mas pela força, dignidade e justiça que ela personificou diante do ódio.